amigos do canal Jesus, amor que não falha. Tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é uma continuação da história que eu estava dividindo com vocês a despeito do complexo de inferioridade e bullying. Pois é, gente, eu já fui vítima dessas duas coisas na época que eu era adolescente. Para quem não viu o vídeo anterior, assista, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu contei um pouco sobre o episódio quando eu fui eleita a sexta menina mais feia da sala de aula. Gente, pois é. Ai, meu Deus, aquele dia foi um mártir para mim. E detalhe, essa eleição da sexta menina mais feia da sala de aula, quem teve essa ideia? Nada mais, nada menos que um menino do qual eu era apaixonada. O menino que eu amava na escola é que fez a eleição. Eu fiquei assim muito chateada, meu mundo acabou naquele dia. E naquele momento, a sementinha do complexo de inferioridade queria germinar no meu coração. Será que em algum momento você ouviu algo de alguém? Porque você é um pouquinho gordinha, ou você é magra demais, ou você tem cabelo cacheado, ou você é baixinha, ou tem o nariz achatado, enfim, ou gosta de determinada coisa e você é vista como uma pessoa diferente das demais. Será que você que está me assistindo aí na sua casa já sofreu um bullying? Será que você já sofreu complexo de inferioridade? Ou será que até hoje você ainda vive com complexo de inferioridade? Você não consegue enxergar os seus dons, você não consegue acreditar em você mesmo? Ou talvez não é você, talvez é os seus filhos que já foram vítima de bullying. A gente ouviu já tanta história de jovens que se mataram depois de sofrer bullying. E tem aqueles que não se suicidaram, mas carregam até hoje o complexo de inferioridade. Não são pessoas seguras, são pessoas tímidas, porque algo que ouviu na infância criou uma semente que germinou. Eu quero falar para vocês, gente, que a minha mãe usou o poder das mães, que é o que eu falei no vídeo anterior também. Eu falei um pouquinho sobre o poder das mães. E você que é mãe, você é a maior influenciadora dos seus filhos. Ainda que muitos na sociedade falam coisas terríveis para eles, gerando neles complexos de inferioridade, gerando a baixa estima, fica a estima, abaixo autoestima ou abaixo estima, como fala esse negócio? Enfim, gerando neles, complexos que acabam reduzindo a autoestima deles. Você que é mãe, você tem o poder nas suas mãos e na sua boca de ajudar os seus filhos a vencerem um complexo de inferioridade. Então eu quero convidar aqui a minha mãe para você ouvir da boca dela quais são as duas atitudes que ela tomou que me ajudou a vencer o complexo de inferioridade. Senta aqui, mãe, que lá vem história. E essa história vai te inspirar. Oi, tudo bem? Ela é a minha mãe, gente, e eu a convidei justamente para ela dividir um pouco essa história. Vai ser uma história rápida, mas que vai mexer com você. Principalmente você que é adolescente, está sofrendo complexo de inferioridade, e você que é mãe, que tem um adolescente sofrendo bullying na escola ou em algum lugar que ele frequenta. Porque existe bullying também na internet, né, mãe? Sim. Hoje em dia, né? Tá tendo muito bullying na internet. Mãe, você lembra aquele dia que eu cheguei pra você mal e você falou assim: filho, o que aconteceu com você? E eu falei pra senhora: mãe, eu hoje fui eleita a sexta menina mais feia da sala de aula. O que você... Vamos começar assim o nosso bate-papo aqui com o pessoal. Eu quero te perguntar assim, o que você como mãe, porque hoje eu sou mãe também, e eu penso, se eu falasse isso com meu filho, eu ia querer sacudir a pessoa, falar, meu, entra no espelho e se enxerga, que meu filho é lindo. O que você como mãe sentiu na hora, quando a sua filha chegou e falou, fui eleita sexta menina mais feia da sala de aula? Fala pro pessoal, o que você como mãe sentiu? Eu como mãe me sentia assim, muito assim, triste e chateada. Porque eu falei assim, como uma pessoa, uma adolescente, na verdade,
aponta o dedo para uma outra adolescente falando que ela é feia. Porque não existe feiura, existe estereótipo diferente. Sim. Entendeu? Sim. Diferentes. A minha filha, eu sou negra, meu marido é sírio. E isso é essa linda menina aqui, ó. e assim, é o que a senhora falou, né? Existe estereótipo diferente. Sim. E o que acontece, né? Puxando aqui um pouquinho a câmera que fica melhor. Aqui. Deixa eu só puxar um pouquinho a câmera. Vem mais pra cá, mãe. E o que acontece, né? Às vezes, pra gente não se encaixar no padrão de um determinado ambiente que você frequenta, quando você foge do padrão, o diferente incomoda. O diferente incomoda. Porque olha que engraçado, gente. Quando eu fui taxada a sexta menina mais feia da sala de aula, as pessoas não estavam vendo, mãe, apenas a questão da beleza, mas ser um conjunto. Tinha a ver com que tudo que eu fazia na escola. Porque o que aconteceu? Não era só o meu estereótipo, era também o meu comportamento, as minhas atitudes. Porque a minha mãe sabe muito bem. Quando eu conheci Jesus na escola, eu tomei a decisão de ser diferente. Uma vez, mãe, não sei se eu te contei isso, vou te contar agora, acho que você nunca ouviu essa história. Uma vez, quando eu aceitei, né, voltei para Jesus na escola, e eu decidi servir ao Senhor na minha escola, eu lembro que o pessoal começou a falar, nossa, você tá estranha, sei lá, você tá só falando de Jesus, você não é mais aquela pessoa que tava com a gente e tal. Porque quando a gente tem encontro com Jesus, a gente fica apaixonado. A gente só quer falar de Jesus. A gente se converte. A gente só quer falar de Jesus, gente, porque quando a gente encontra água no meio do deserto, a gente quer beber da água. A gente quer que todo mundo beba dessa água. Porque é uma coisa, gente, que nos fez tão bem, que o que a gente deseja é que as pessoas também tenham aquela experiência. Sim. Então, eu só falava de Jesus mesmo na escola, porque eu estava vivendo aquilo, né? De uma pessoa que antes sofria de depressão, teve um encontro com Jesus, e Jesus me curou da depressão ainda, né? A primeira vez que eu tive depressão foi quando eu era adolescente, Jesus me curou, e aí eu fiquei chata, né? Pro pessoal, porque eu não falava mais de sexo, não falava mais de coisas do mundo, eu falava de Jesus, porque a minha maior alegria agora era Jesus. Enquanto as meninas da escola lá estavam se reunindo para ver homem pelado na revista, eu tava com a minha Bíblia, andando para lá e para cá na escola, querendo dividir Jesus. E uma vez, eu não te contei isso, reuniu várias pessoas da sala de aula, na mesa lá do nosso refeitório, sentaram assim, acho que eram umas 10 pessoas, a Tamira estava do meu lado, ela é testemunha, e sentaram lá na frente do outro e falaram assim, agora você tem que ouvir. Eu tava desesperada, Kátia, eles vão falar umas coisas pra você. Falei, calma, Tamira, isso aqui em paz. Se é pra ouvir, eu vou ouvir. E aí começaram a sentar e um começou a falar, apontando o dedo, vários, quase umas 10. Ó, desde quando você foi pra igreja, desde quando você aceitou Jesus, desde quando você começou a andar com a Fran, você não é mais como era antes. Ai, porque você sabe tal. E começaram a acusar apontando o dedo, um a um. Eu só ouvi... Advogados do diabo. Isso você matou, mãe. Eu só ouvi falar assim, olha, gente, eu respeito vocês, mas assim, a Caterine que antes falava das coisas, sabe, coisas do prazer desse mundo, que falava de balada, ela não existe mais. Porque eu sei o que Jesus fez comigo. Eu falei desse jeito, eu sei o que Jesus fez comigo. Vocês, né? Eles não me viam numa cama de depressão, eles não me viam chorando, eles não conseguiam enxergar o vazio que eu tinha. Porque quando você tá com vários amigos, você pode estar sorrindo, né, mãe? Mas quando você está sozinho no quarto, só você sabe quem você é quando ninguém está olhando pra você. Porque usar uma capa é muito fácil. Muito fácil. Não é? Colocar uma máscara e fingir que tá tudo bem é muito fácil, não é, mãe? O adolescente é muito carente, né? É muito carente. O adolescente é muito carente, ele é muito assim, vago, né? Ele não tem assim, firme no pensamento dele. Ele é instável, fácil, né? É muito instável, é fácil de levar a situação. Ele é instável. E o que aconteceu? Isso fez com que a minha atitude de servir a Jesus na escola, a minha atitude de ser careta, a minha atitude de ser radical, de falar de Jesus, sabe? Gente, é tanta história. Um dia eu vou contar para eles o testemunho da pessoa que
ela criticava porque eu levava a Bíblia. Um dia, gente, não dá pra contar tudo em um vídeo. Eu prometo que em breve eu vou contar essa história. Mas resumindo, as pessoas começaram a me condenar. Fizeram até desenho da Fran, porque eu e a Fran evangelizava na escola, então fizeram um desenho da gente pra colocar no negócio, criticando, porque uma revolução começou naquela escola. Muitas pessoas, mãe, começaram a entregar a vida para Jesus. E o diretor chegou em nós e falou assim: depois que vocês começaram a fazer esse trabalho na escola, a escola mudou, é outra escola. O diretor reconheceu. O diabo não gosta, né? Então, gente, quando aconteceu isso, de eu ter sido eleita a sexta menina mais feia da sala de aula, aquilo mexeu com o meu emocional. E quando eu cheguei na minha mãe, a minha mãe, ela falou duas coisas. Uma tem a ver com uma questão espiritual e outra tem a ver com uma questão prática. Vamos falar da questão prática? Vou dar a dica, gente. Tô dando a dica aqui da questão prática. O que a senhora falou que era pra gente fazer? A primeira coisa que eu fiz Você foi, lembra? vamos pintar o teu cabelo. A minha mãe falou isso e eu estou com a raiz proposital. Só pra falar pra vocês, atitude prática. Minha mãe falou assim: filha, você é bonita sim. Eles que não estão conseguindo enxergar a sua beleza e assim, vamos mudar o seu visual. Por quê? Né? Eu tava, né, com meio assim, com cabelo assim, que já não mais, o cabelo não casava mais comigo, né, mãe? Era um cabelo mais infantil, né? Um cabelo mais que não ornava mais com o momento que eu vivia, né? Eu já não era mais criança e adolescente assim, né? Você fica, será que eu sou criança? Será que eu sou adulto? Você fica totalmente indefinido. Então minha mãe, filha, vamos pintar o cabelo, vamos fazer um corte, vamos mudar o seu visual. Minha mãe trabalhou a autoestima, né? Porque, gente, nós agora, né? Eu também sou mãe, eu sei. O cabelo, né, nos ajuda muito na nossa autoestima. Porque é visual, né? A primeira coisa que você mostra, o cabelo é o cartão de visita. Você chega no lugar, a pessoa já olha, chega assim, de qualquer jeito, a pessoa já olha no teu cabelo, olha na tua roupa, vai tá. Não, e já eu tenho certeza que, você no cabelo, eu tenho certeza que, né, muitas mulheres aqui acompanham o nosso canal. Com certeza você já ficou mal um dia quando você olhou pro espelho e você viu teu cabelo feio. Mãe, acho que não tem uma mulher que não passou por isso. Sim. Porque você olha... Gente, eu já tive essa experiência uma vez. De eu olhar pro espelho e falar, cadê eu? Eu não sou esse tribufu. Gente, eu virei o tribufu depois que eu ganhei o meu filho. E a culpa não é do meu filho. A culpa é da dificuldade de você conseguir se organizar. Porque o filho sempre vai ser bênção. Mas a minha dificuldade de organizar filho, casa, trabalho e marido fez com que muitas vezes, essa dificuldade de organização, fez com que muitas vezes eu não conseguisse ter um tempo pra mim. Pra eu ir pro salão, pra eu cuidar de mim, pra eu pintar o cabelo, fazer trança. Por isso que eu falei, gente, eu tô com essa raiz, é proposital. Hoje eu já ia pro salão, já ia pintar, mas eu falei, é proposital. Porque eu quero realmente mostrar, né? Porque o que acontece, né? Quando você se cuida, quando você realmente se ama, ou naquele momento, né, eu não sabia o que fazer com a minha aparência. Eu dei ouvidos para minha mãe. E minha mãe falou, vamos mudar, vamos tomar uma atitude. Mas aí que tá o negócio do segredo da mãe. A mãe tem que estar assim, aproximada do filho para entender o que tá acontecendo com o filho. Por que que ela chegou e falou isso pra mim? Mãe, fui eleita a sexta menina mais cedo da sala. Por quê? Porque eu estava próximo da minha filha, eu não abandonei ela. Eu percebi que ela estava triste e fui até ela e falei, filha, o que está acontecendo com você? Eu fiz a pergunta e ela confiou em mim e se abriu. Porque tem jovem que não se abre. Eu acho que você tem que procurar a tua mãe. Porque a tua mãe é a tua amiga. A tua mãe não é a tua inimiga, a tua mãe vai te ajudar. De repente é um cabelo, filha, vamos mudar o cabelo. É a tua roupa, vamos mudar o teu estilo de roupa. A mãe vai ajudar você. Então você tem que procurar a tua mãe. E às vezes não é nada, às vezes pode ser uma carência do adolescente, né? Às vezes carência. Porque às vezes, a gente sabe da minha prima, você conhece. Às vezes a mãe, ela acha que assim, eu vou dar a melhor escola, vou dar a melhor roupa, vou dar aquilo, vou dar isso. Mas às vezes a criança ou adolescente tá gritando, falando assim, eu só quero a sua atenção. Sim. É só a sua atenção que eu quero. Eu conheci, gente, eu tive, né, uma pessoa na minha família que a mãe, muito bem de vida, dava tudo pra pessoa. E um dia ela chegou em mim e falou assim, Kati, o meu sonho era ter os pais que você tem. Por quê?
porque eles davam atenção, eles me ouviam. A minha mãe principalmente, uma mãe multitarefa, trabalhando com várias coisas, né? E a gente é muito parecida de ser multitarefa, mas quando eu estava gritando por dentro, ela parou e me ouviu. Por quê? Porque relacionamento é mais importante do que as coisas. Eu quero fazer um alerta aqui para as mães. Cuidado. Porque às vezes você pode estar trabalhando tanto para querer dar um futuro para o seu filho. E às vezes o que o seu filho precisa no presente é apenas o seu ouvido. E eu também dou um alerta para o adolescente, né? Às vezes você está buscando ajuda em tantas pessoas e às vezes a ajuda está na sua casa. É Jesus e é os mais velhos, seus pais, porque a Bíblia fala para nós darmos ouvido aos mais velhos. Falamos isso hoje no treino. Falamos. Hoje Jesus usou eu e minha mãe, gente. A gente foi hoje fazer umas compras no Brás. E aí eu e minha mãe, a gente tava no trem e Jesus começou a usar a gente lá. E a gente começou a falar de Jesus lá no trem com as pessoas que estavam conversando. E nós falamos exatamente isso. Esse assunto, exatamente isso. Exatamente isso que a gente tá falando aqui no vídeo. É impressionante. É impressionante, exatamente. Então assim, ouça os mais velhos, ouça sua mãe. Ouça sua mãe, porque muitas coisas que você está passando, a sua mãe já passou. Porque minha mãe falou aqui, né? Por ela ser negra, minha mãe também já foi vítima de bullying. Sim. Minha mãe também já foi chamada de muitas coisas terríveis, né, mãe? Já foi vítima de racismo. Muitas coisas, né? É mais aquele Eu negócio. fui vítima de bullying por causa do cabelo, por causa da minha maneira, porque eu decidi servir a Cristo na escola e aquilo chocou as pessoas. Foi perseguida, né? Fui perseguida pela minha fé na escola e você foi perseguida, vítima de bullying por causa da cor. Exatamente. Então, assim, gente, não é só isso, tá? Não é por causa da fé, não é somente por causa da aparência, não é somente por causa da cor, mas também até porque você é mulher. Gente, eu já sofri bullying, eu já fui perseguida, já fui julgada, porque eu lembro de um caso que eu fui defender e o cara começou a me inferiorizar por eu ser mulher, porque o outro advogado, ele tinha pós-graduação na PUC e eu não tinha. E ele não conseguia acreditar no meu trabalho por o fato de eu ser mulher e eu ser nova. Ele não acreditava na minha capacidade. Você já passou por isso? Com alguém do qual não acreditou na sua capacidade? Alguém que não acreditou em você? Você tem cara de boneca. É horrível. Você tem cara de boneca, né? Ah, mãe. Você tem cara de boneca. Gente, e é minha boneca, né? Gente, é assim, ó. O que acontece, né? Eu tenho essa, não sei se é um defeito ou se é uma virtude. Hoje me deram 20 anos lá no treino. Eles estavam de Jesus. Eu falei, não, eu tenho 34. 34 nem parece, eu falei, eu tenho 34 anos. Não sei se é um defeito ou se é uma virtude. Eu só sei de uma coisa. É muito triste quando as pessoas não acreditam em você. É horrível. E as pessoas, além de não acreditar na sua capacidade, elas falam mal de você por não te conhecerem. Só que eu quero falar pra você, pra gente encerrar esse vídeo, falando assim, a minha mãe, né, e no final eu quero deixar ela falar um pouquinho mais, ela tomou duas atitudes, que a primeira foi uma atitude prática de mudar o meu visual, e realmente, gente, vamos contar o babado pra eles, vamos contar. Quando a gente mudou o visual, minha mãe me deixou loira, gente. Eu fiquei loira, fiz os cachos, a coisa mais linda. Apareceu um garoto na escola. Era uma... Gente, foi muito engraçado, porque foi assim, ó. Um garoto da sala de aula que ele tava estudando pra entrar na Malhação. Era um ator, né? E foi muito engraçado, que ele entrou na escola. E assim, eu sempre fui muito reservada, gente. Eu nunca fui querendo identificar. Eu sempre fui na minha, reservada, sabe? Sempre assim, me preservando tal, de boa, sabe? Na minha. E aí, um monte de menina caiu em cima dele, né? Um monte de menina, porque era modelo, tava estudando pra entrar na Malhação. Eu tinha o quê? Eu tinha 14 anos, 15 anos, nem lembro. E era gaúcho tanto, né? Eu tinha 14 anos. E era gaúcho, olhos verdes, alto, era bonito. Ele tinha um estereótipo de modelo mesmo. Se derramando os pés dele e tal. E eu na minha, quietinha. O garoto não se apaixonou pela minha parede. Por mim, assim. Tipo, ele me viu, aí na mesma sala. Aí só por fato de estar quietinha no meu canto, eu acho que o fato de ele ver assim, eu quero ela. Porque homem é assim, né?
Homem que é a mais difícil. Então, enquanto todas estavam se derramando aos pés do príncipe encantado, eu fiquei na minha, pra mim, nem tchum, chamou a atenção dele, porque eu fui a única meio que não quis ficar com ele. Né, assim, eu tava na minha, eu era serva de Deus. E aí, ele começou a se aproximar de mim, levei ele pra igreja, que eu sou assim, né? Levei ele pra igreja e a gente acabou, né, por um tempo, né, e a gente namorou, tudo tal. Aí um dia eu conto essa história, gente, porque não é o marido que eu estou casada, né? Esse cara aí foi um namorico aí que eu tive, né? Que eu namorei em santidade, a gente só deu um beijinho, mas ele não queria ter compromisso com Jesus. Então uma vez eu falei no meio da igreja, né? Na balada que tava lá na igreja, era uma festa gospel. Pra quem não sabe, eu sou fruto de uma balada gospel, então esse negócio dá certo. Fazer festa pra jovens dá certo, porque eu sou fruto disso. E eu falei, olha, eu tô terminando um relacionamento com você porque eu quero assumir um relacionamento com Jesus. Eu falei isso porque ele não tava, assim, querendo ter um compromisso com Jesus, né? Mas olha que coisa engraçada, né? Fazendo esse parênteses. Foi depois que eu mudei o meu visual. Então eu não era feia. Na verdade, eu era um patinho, né? Lembra do patinho feio? Que eu estava em um momento indefinido. Não sabia se era para eu ter uma aparência de criança, uma aparência de adulto. Então eu ficava, né, naquela situação indefinida. E aí juntando também que eu pregava o evangelho, aí as pessoas juntaram o meu comportamento com a aparência e ponto, né? Não deram o valor, não reconheceram que eu tinha uma beleza diferente, né? Que eram os meus cachos, gente. Eram os meus cachos. E eu não sei se você também é cacheada, se você já passou também, né? Por aquela situação do cabelo cacheado. E eu quero falar pra você, principalmente você que é cacheada, porque eu sou cacheada. E eu tô num processo, assim, agora que eu faço escova, porque é mais prático. Seja quem você é e tenha liberdade de você usar o visual que te faz bem. Se te fizer bem, né, mãe? Ficar cacheada, fica cacheada e ponto final. Se te fazer bem, você fazer progressiva, faça progressiva e ponto final. E se te fazer bem, você ficar ao meio termo, usar cacheada e lisa ao mesmo tempo, eu usei essa opção. Eu não tô conseguindo ainda me desvencilhar dos meus cachos, aí eu faço escova. Porque no dia que eu quero fazer escova, eu faço um botox aqui, faço uma selagem aqui. No dia que eu quero usar cacheada, eu uso, eu quero usar liso, eu uso, né? É o meu perfil, gente. Mas assim, não seja os outros. Não faça o que os outros estão falando pra você fazer. Seja você. Porque para você vencer o complexo de inferioridade, você tem que entender que você precisa sair da ostra. Senão você vai ficar sempre fechada na ostra interior. Porque você não consegue exalar a tua pérola. E não é para mostrar para os outros, é para você mesmo. É para você olhar no espelho e você falar, nossa, eu sou bonita. Você enxergar a despeito do que as pessoas falaram. Sim. Porque a minha mãe, essa é a segunda atitude. A minha mãe, depois que ela pintou o meu cabelo, né, eu fiquei loira, fez uma escova, né? Não fez a progressiva, na época não, mas era só uma escova e fez aqueles cachos bonitos. Eu me senti, nossa mãe, eu sou bonita. Até porque eu me assustei, porque eu achava que eu era feia mesmo. Só que aí, quando a minha mãe falou, olha que linda que você é. Gente, aí sabe aquelas coisas da beleza renovada da Eliana? Tipo isso. Uhum. Que a mulher olha pro espelho e fala, sou eu mesmo? Não existe mulher feia, né? Não existe mulher feia, existe mulher mal produzida. Produzida. Só que a minha mãe fez algo a mais. E essa é a segunda parte do vídeo. A minha mãe não só apenas me ajudou a eu mudar o visual. A minha mãe, ela me ensinou naquele momento. E ela já me ensinava há muito tempo. Mas aquele dia foi muito crucial. Que ela já estava me ensinando. E naquele dia algo mudou a minha chave. Sobre a palavra. Sobre meditar na palavra. Fazendo um adendo, né, mãe? Agora, eu quero que a senhora fale um pouquinho mais agora com isso. O que a senhora fazia quando eu lia a Bíblia? Desde pequena, quando a senhora era criança, eu falava, filha, lê a Bíblia. O que a senhora fazia naquela hora comigo? Eu falei, filha, lê esse versículo, ou capítulo, né? Ou um salmo completo. Ela lia. Ou um versículo, tanto. Ela assim, então me explica. Mãe, não entendi. Lê de novo. Aí eu lia. Ela lê de novo, me explica. Não entendi. Mas não tô entendendo esse versículo da Bíblia. Lê mais uma vez. Lê até entender. Você tem que ler, entender e passar
informação para outra pessoa. E a hora que a senhora falou, e aí a minha mãe apresentou o professor da Bíblia. Deixa eu falar, deixa eu revelar. E esse professor da Bíblia, não é assim, quem é o professor da Bíblia? Minha mãe falou assim, filha, sabe quem é o professor da Bíblia? Sabe que é aquele que consegue te dar entendimento e te ensinar? E que se você pedir para esse professor, você vai conseguir entender o que você está lendo? Espírito Santo. Minha mãe falava assim, filha, quando você lê e você não entender o que a Bíblia fala, você peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que você quer falar comigo? Me dá entendimento. Gente, até hoje, minha mãe me ensinou isso, eu era criança, até hoje eu pratico isso. Não era tão linda, a Caterine tinha 4 anos de idade. Naquela época não existia YouTube, hoje tem, né? Aí seria ela ia arrasar no vídeo dela. Glória Ela tinha a 4 Deus. anos de idade, ela pegou todas as bonecas. Ela tinha, assim, na época, umas 6 bonecas, sentou as bonecas. Ai, gente, E essa foi história é muito pregar para as linda. bonecas. E aí um dia no quarto, assim, ela tá lendo a Bíblia para as bonecas. E eu fiquei tão emocionada com aquela situação. Muito lindo, muito lindo. Nossa, mesmo. você agora tirou... Mas É você que Deus falou tirou, assim, você tirou uma história do fundo do baú. É, Gente, é Ele falou verdade. assim, criança pequeno na palavra, quando crescer jamais desvia. E eu lembro que era um dia que a gente ia pra igreja, que tava chovendo, né? Uma coisa assim. Aí eu falei, mãe, quero ir pro culto. Ela disse, mãe, quero ir pro culto, quero ir pro culto, quero ir pro culto. Mãe, eu criança, ela filha, mas não dá, não dá. Ela fez um culto E eu tava querendo tanto a presença de Deus daqui, não consegui ir pro culto. Aí eu falei, tá bom. Aí eu pensei, se eu não vou no culto, então o culto vem aqui. Aí eu fechei no quarto, né? E aí eu juntei as bonecas ao redor, os ursinhos, lembro como fosse ontem. Peguei a Bíblia e, gente, eu comecei a pregar pras bonecas e pros ursinhos. E eu lembro que eu chorava muito. Porque eu pregando pras bonecas e pros ursinhos... Nossa, você vai me fazer chorar nesse vídeo. Não vai fazer eu chorar nesse vídeo. Não vai chorar nesse vídeo, Não vai fazer eu chorar nesse vídeo. Eu tô chorando. Ai, não vou aguentar. Mas eu lembro dessa Eu lembro cena. que eu chorando, eu pregando pras bonecas e pros ursinhos, eu sentia a presença de Deus. E eu chorava porque eu tava sentindo a presença de Deus. Mas você Naquele imagina um ambiente. toquinho desse tamanho fazendo assim, gesto, com a Bíblia lendo pra boneca. Gente, aquela cena foi uma cena assim. Eu quero encerrar Eu nunca vou esse esquecer. vídeo falando assim pra você, né? Que eu realmente até fiquei emocionada agora. E pra não chorar, porque eu tô quase chorando, imagina como que Deus olhou aquela cena, né? Vendo assim, a minha filha quer tanto a minha filha quer tanto a minha presença, a minha filha quer tanto estar perto de mim, que por ela não conseguir ir pra igreja, porque é uma criança, não consegue sozinha, tá chovendo, só vai se a mãe vai levar. E a mãe dela decidiu ficar, até por prudência. Mas ela quer tanto ficar comigo, ela quer tanto a minha presença, que ela reuniu as bonequinhas, os ursinhos pra pregar. Ah, não, eu vou visitar lá. Não, calma aí, ó. Deixa eu ir lá na terra, deixa eu ir lá naquele quarto. Gente, Jesus me visitou no quarto quando eu era criança. Naquele momento. E eu chorando, sentindo a presença de Deus. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Eu quero fazer uma pergunta aqui pra você rapidinho. Olha aqui pra mim. Quanto tempo faz que você não sente mais a presença de Deus? Será que não foi o bullying, não foi o complexo de inferioridade, não foi depressão, não foi ansiedade? Será que foi você mesmo? Ninguém precisou falar pra você algo para tirar você do caminho. Simplesmente você mesmo tomou decisões por si só e decidiu sair do caminho do Senhor. E decidiu amar mais as coisas dessa vida do que as coisas de Deus. Gente, a minha mãe falou uma coisa, e a gente estava esses dias, né? Essa semana. A gente foi visitar uma pessoa, e a minha mãe falou assim para a pessoa, voltando aqui agora para minha mãe. O que você falou para a pessoa? Que ela tinha que conhecer o Jesus Que ela tem que conhecer Jesus na Bíblia. Na Bíblia. Porque... Então, entenda uma coisa, né? Eu te dou a palavra de novo, mãe. Mas só para concluir meu raciocínio. Entenda uma coisa. As duas atitudes foi, minha mãe, beleza, me ajudou a mudar o visual. E a segunda, que foi a atitude maior de todas, que foi, assim, o divisor de águas, foi que ela me aproximou da palavra. Ela me aproximou, ela me impulsionou, ela me encorajou a conhecer o Jesus na Bíblia, a ler a palavra. Então, o que eles precisam para vencer as suas crises emocionais está onde, mãe? Na palavra. Na palavra.
Você, jovem, não deixa ninguém nunca te amaldiçoar. Não aceita a palavra que você é gordo, que você é feio, que tem nariz chato, que tem cabelo ruim, que você é negro, que você é nordestino, que você é gordo. Não aceita. Você é um filho de Deus. Acredite nisso. Acredite. Amém. Você é uma criança abençoada. Abençoada. E você que é mãe, porque ela tá falando pra filha, ela tá falando pro adolescente e pra criança. E eu tô falando para as mães, a gente tá, né? A gente tá falando para públicos diferentes. Você que é mãe, tá? Às vezes é melhor trabalhar menos e ter mais tempo pro filho do que trabalhar tanto e não conseguir ouvir o seu filho. E se você trabalha tanto e não consegue conciliar o trabalho, né, com a sua atividade de mãe, começa a delegar. Começa a pedir ajuda. Delega funções em casa, no trabalho. Se você trabalha tanto, ora a Deus para Deus te mudar às vezes de emprego. E você ter um emprego que você consegue passar tempo mais com os seus filhos. Só sei de uma coisa, gente, a mulher tem que ser equilibrada. Ela não pode viver só pro trabalho, ela não pode viver só pra casa, ela não pode viver só pro marido, ela não pode viver só pro filho, porque se ela não for uma mulher equilibrada, ela acaba esquecendo dela mesma. E se ela esquece dela, o que a Bíblia fala? Nós temos que amar o próximo como a ti mesmo. Se ela esquece dela, se ela não consegue se amar, ela não vai conseguir amar nem o marido, nem o filho, nem a casa, nem nada. Ela vai virar um robô. E filho é herança do Senhor. Filhos são herança de Deus. Mães, presta atenção nos teus filhos. Olha nos olhos dele, acompanha ele, conversa com ele, seja amigo, brinca de bola, se for necessário, brinca de bola, mas não abandone teu filho. Porque se você abandonar ele hoje, amanhã a sociedade, do lado mal, abraça ele. Verdade. Bom, então nós chegamos ao término do vídeo, né? Vocês viram por que eu precisei dividir o vídeo, né? Na verdade, em 3, por conta de realmente do conteúdo, né? Não ia dar para nós falarmos tudo o que precisávamos falar em apenas um vídeo. Por isso que nós fizemos aí uma sequência de 3 vídeos, para que realmente a mensagem que a gente queria passar para vocês, ela chegasse nessa qualidade. Então, se você é mãe, desperta, dê mais ouvido, porque o seu filho e sua filha está gritando, precisando da sua atenção. Tem coisas que só a mãe consegue resolver. Tem coisas que não é o psicólogo, tem coisas que não é a escola, tem coisas que é só a mãe. Seja a maior influenciadora do seu filho. E você que é um filho, né? Dê mais ouvidos para sua mãe, porque a sabedoria está nos mais velhos. Deus te abençoe. Compartilhe os nossos vídeos e nos ajude a levar Jesus para muitas pessoas através da sua vida. Seja uma luz na vida de muitas pessoas. Deus te abençoe.